Olá, meus queridos e amados irmãos, é com muita satisfação além, pois estava se aproximando a Páscoa, que era a maior festa judaica comemorada entre o povo judeu. Então, nessa ocasião, em Betânia é oferecido a Jesus um jantar, e Marta aparece em primeiro plano como a organizadora desse jantar. E nós vamos ver que durante esse jantar acontece pelo menos dois incidentes. Primeiro, nós vamos ver aqui depois as questões das discrepâncias entre os textos, ou talvez possíveis divergências, mas que na verdade não é nenhuma divergência, é apenas uma questão de narração. A gente vai entender isso. Mas seja lá como for, a Bíblia diz que ela ungiu aos pés de Jesus com um unguento caríssimo. Veja, meus amados, era costume dos judeus ou judaico lavar os pés do hóspede e ungir a cabeça com óleo. Aqui nós vemos uma inversão, em vez de lavar o pé, nós vemos então Maria ungindo o pé do mestre. Meus amados, não se sabe bem como Jesus conheceu ou se tornou tão amigo da família de Marta, Maria e Lázaro, mas sempre que Jesus ia a Jerusalém, praticamente a passagem por Betânia era obrigatória, e Jesus então hospedava na casa de Maria, Marta e Lázaro, porque Betânia estava bem próximo de Jerusalém, aproximadamente 3 quilômetros de distância de Jerusalém, praticamente região, vamos dizer assim, metropolitana de Jerusalém. E Jesus chegando, passando por ali, Jesus então entra naquela aldeia. E Lucas 10 diz que Marta e sua irmã Maria recebeu Jesus em casa. Veja, meus amados, que era um privilégio de poucas famílias em Betânia receber Jesus em sua casa. Talvez porque a casa era bem espaçosa e acomodava Jesus e os seus discípulos. Isso é uma sugestão nossa, bem provável que sim, porque Jesus ia com seus 12 discípulos e possivelmente era uma família de possessão e certamente tinha uma casa ampla e espaçosa que podia abrigar Jesus e seus discípulos. E enquanto nesse tempo que Jesus ficou hospedado na casa dessa família, Maria fica então aos pés de Jesus, aprendendo a palavra do Senhor naquela conversa familiar que Jesus estava tendo. Naquele momento, Jesus então ele aproveita a oportunidade para pregar o Evangelho, pois muitos vinham para ver Lázaro ressuscitado, que era um acontecimento bem recente, né? E então, Lázaro e também a Jesus, então era um momento bem apropriado para o Senhor anunciar o Evangelho, falar da Boas Novas. O teor da conversa certamente era a pregação, ou seja, a conversa em si girava em torno do Evangelho. Mas também ela poderia ser algo assim muito familiar, uma conversa entre família a respeito do Evangelho, das Boas Novas do próprio Senhor Jesus Cristo. Enquanto Maria ouvia o Senhor, ouvia Jesus, o texto bíblico vai dizer que Marta estava preocupada com os afazeres do jantar, certamente para oferecer o melhor a Jesus e os seus discípulos. Nós vamos abrir uma aspa aqui, já vamos fechar em seguida, que isso aqui representa o cuidado desta vida. Não significa que Maria estivesse errada, ou melhor, Marta estivesse errada em procurar oferecer o melhor ao Senhor. Não havia nada de errado nisso. Mas o assunto em voga aqui, a questão que nós estamos tratando, é a questão do caráter cristão, o caráter de um verdadeiro adorador. E Maria, ele representa essa pessoa de um caráter adorador, de um caráter serviçal a serviço do Mestre. Por isso que a lição ou texto bíblico vai dizer que Maria escolheu a boa parte, não que Marta estivesse fazendo um trabalho desnecessário, ou que Jesus estaria dizendo
que os cuidados de Maria não seria importante. Jesus naquele momento simplesmente disse que Maria tinha escolhido a melhor parte, ou a boa parte. Não significa que as pessoas, as senhoras, irmãs, devem deixar os afazeres, os seus compromissos domésticos para servir ao Senhor na íntegra, porque isso certamente vai desestabilizar a família, vai dar uma desestabilizada no casamento. Mas a questão é a questão do caráter adorador de uma pessoa dedicada ao trabalho doméstico. A Bíblia diz que devemos buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas nos será acrescentado. Então, enquanto Maria ouvia o mestre, Marta se distraía com os afazeres do jantar. Ou seja, não havia nada de errado em Marta estar preparando um melhor jantar para o Senhor. A questão estava na distração. E os cuidados dessa vida muitas vezes nos levam a distrair das coisas espirituais. Então Marta, ela é o retrato da vida moderna, das mulheres da vida moderna do século XXI, onde as mulheres se ocupam demais com o cotidiano. São boas donas de casa, excelentes mães, boas profissionais, mas muitas das vezes a vida cristã é deixada de lado para os dias de folga. Então, o nosso caráter de cristão, o caráter de um verdadeiro adorador, ele não pode ser suplantado pelas coisas desta vida. Antes, porém, ele deve estar moldado na palavra de Deus. Antes, porém, deve ter prioridade do que as coisas do nosso dia a dia. Maria, então, ela unge os pés de Jesus. Agora aqui nós temos alguns textos bíblicos que eu gostaria de fazer um comentário ou mostrar algumas diferenças desses textos para deixar claros, porque vai ter muitas pessoas que estarão ministrando essa lição e estará deixando a classe talvez um pouco meia confusa em relação aos dois acontecimentos. O primeiro, que fala que Jesus estava aos pés, melhor, Marta estava aos pés de Jesus, aprendendo enquanto Maria estava distraída. E o segundo vai dizer que Maria ungiu os pés de Jesus. E alguns chegam até a dizer que são duas Marias diferentes. Mas a harmonia dos textos bíblicos, eles nos deixam claro que era a mesma pessoa, possivelmente eventos diferentes, ou no mesmo evento, no mesmo encontro. Então nós vamos citar alguns textos bíblicos aqui, para a gente poder ver isso, e depois nós vamos fazer a nossa conclusão. O capítulo 10 de Lucas, versículo 38, diz o seguinte: aconteceu que, indo ele de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em casa. A nossa justificativa é que não menciona Betânia e nem de quem era a casa. Preste bem atenção. E aconteceu que, indo de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em casa. A Bíblia aqui não está dizendo se era uma casa particular, apenas diz que recebeu em casa, e aqui fecha aspas, né? Mateus 26, versos 6 e 7 diz que, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. A nossa justificativa é o seguinte: possivelmente essa casa era de alguém parente chegado dos três irmãos, ou foi outro jantar diferente do primeiro, o que é mais correto, podemos até interpretar desta forma. Agora nós temos também João 5, verso 1 e 2, que está na nossa lição. O que nós vamos apresentar como justificativa desse texto? Não diz que a casa dos três irmãos, não diz que a casa era dos três irmãos. O versículo 1 diz que apenas que Jesus foi
6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera, a quem ressuscitou dos mortos. Micael, no comentário do Novo Testamento, no Evangelho de João, ele diz que os fatos são recontados com mais detalhes no Evangelho de João. Ou seja, o Evangelho de João ele traz mais detalhe em relação aos dois outros evangelhos. Então, a justificação dos 3 textos pode ter sido em um mesmo dia ou noite, em 2 lugares diferentes. Porém, eu ainda creio que se portanto nós levarmos em conta a harmonia da história bíblica, não existe nenhuma incoerência nos textos, apenas as narrativas com mais ou menos detalhes, né, dos acontecimentos. O certo é que oferecer um jantar ao Senhor, ou uma ceia ao Senhor Jesus, e Marta escolheu a melhor parte e ungiu os pés de Jesus com o perfume de 300 denários, que equivale, né, a quase um ano de salário de um trabalhador. Veja, meus amados, o caráter serviçal de adoração, porque adoração é serviço, desta mulher ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela desplendeu de um montante correspondente ao salário de um trabalhador de um ano. Veja que essa mulher fez como Abel, ofereceu ao Senhor o melhor na sua adoração. Foi praticamente, vamos supor que ela fosse uma mulher pobre, seria todo o seu trabalho de um ano de serviço que ela dedicou ao mestre nesse unguento ou nesse perfume tão caro, né, que o Senhor Jesus, com o qual o Senhor Jesus foi ungido. Agora veja que enquanto Maria recebe a aprovação de Jesus, Judas ele é reprovado porque ele não pensava nos pobres, mas no dinheiro da bolsa, pois roubava o que nela era colocado. Veja que temos que 2 caráteres a ser analisados. O primeiro, o caráter de uma adoradora, e o segundo, o caráter de um ladrão. Veja, queridos, que mesmo no tempo de Jesus, nós já tínhamos essas qualidades de pessoas, ou esse tipo de pessoas que estavam infiltrados no ministério de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Aquele que era o tesoureiro do grupo era também o ladrão. Era também aquele que tinha um caráter ruim, um caráter não ilibado quanto ao caráter de Maria, uma pessoa que metia a mão naquilo que não era dele, e quando o outro foi adorar, ou estava adorando no caso de Maria, ele ainda foi criticar. Será que isso não acontece também, meus queridos e amados irmãos, nos nossos dias? Quando alguns estão adorando, outros estão criticando. Quando muitos estão louvando a Deus, buscando ao Senhor na beleza da sua santidade, oferecendo o seu melhor, muitos estão dizendo, ou estão até criticando, dizendo: faz porque aparecer, faz porque tem um bom conhecimento, faz porque é um grande teólogo. Será que isso não está acontecendo também em nosso meio? Eu creio que sim, porque se isso aconteceu no tempo de Jesus, os senhores imaginam em pleno século XXI, século da velocidade, século da incredulidade, século da desconfiança, século da corrupção. Eu creio que hoje talvez seja ainda pior do que nos tempos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na terra. Se naquela época já havia este tipo de gente, hoje não é diferente. Que o Senhor nos guarda de sermos um Judas, mas sim que nós sejamos uma Marta. Que Deus encontre nesses últimos dias da igreja na face da terra muitas Martas, masculinas e femininas, para poder adorá-lo e oferecer a ele o melhor da nossa vida, o nosso vaso de alabastro. Nós possamos quebrar nesta oportunidade
aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a nossa adoração, representada no cheiro daquele perfume, daquele unguento, ele só pode aparecer se nós quebrarmos esse vaso. E esse vaso é a nossa vida, eu e você. Esse vaso que representa a casca do nosso ser. Precisamos nos quebrar todas as manhãs, todos os dias, na presença do nosso Deus, para que o nosso perfume, o nosso nardo, a nossa adoração possa exalar o bom cheiro de Cristo, e todos que estão ao nosso lado possam perceber o valor do nosso caráter cristão, possam perceber o nosso caráter cristão de um verdadeiro adorador, daquele que serve ao Senhor com as nossas vidas, mas também com os nossos trabalhos, representado em um ano de serviço daquela mulher chamada Maria de Betânia. Acima de tudo, Maria tinha um caráter humilde. Veja, querido, que humildade não significa pobreza, não significa relaxamento, mas humildade é algo muito acima disso. A Maria, ela era uma mulher possuidora de ótima condição financeira. Nós podemos ver isso no vaso de alabastro, o valor com aquele perfume caríssimo que ela ungiu a Jesus. Mas acima de tudo, a sua humildade excedia a sua possessão financeira. Eu ouso dizer que são verdadeiros ricos pobres. Não são ricos pobres porque são pobres, mas são ricos pobres porque são ricos financeiros, mas são humildes o suficiente para descer, se curvar até aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em forma de adoração, em forma de um serviço a Deus. Ela revelou profundo amor e caráter de uma verdadeira adoradora. Não revidou as críticas de Marta e nem dos discípulos. Ela soube ficar calada. Esse é o momento mais difícil, meus queridos, do nosso caráter cristão, quando a gente é obrigado a se calar frente às críticas, frente muitas das vezes às perseguições, frente muitas vezes às traições que são postas em nossos caminhos. Muitas das vezes temos que aceitarmos e tomarmos decisões contrárias às nossas vontades, mas precisamos revelar, acima de tudo, esse caráter humilde de um verdadeiro adorador ou de uma verdadeira adoradora, porque todo adorador, ele presta um serviço a Deus, é um trabalho a Deus, e isso tem que revelar o nosso profundo amor e caráter cristão de um verdadeiro adorador a Deus, nunca se revidando as críticas, nunca se revidando as ofensas, nunca se revidando as perseguições. É difícil, muitas das vezes nós quase não suportamos e às vezes até nos precipitamos, mas é necessário mantermos este caráter humilde representado por esta mulher que nós estamos estudando, chamada Maria de Betânia. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, e para nós finalizarmos a nossa pequeno resumo desta aula, nós queremos concluir dizendo que essa mulher Maria deixou-nos um legado de caráter cristão, de uma adoradora, de uma mulher criticada, mas que soube lidar com as mesmas críticas. Devemos ter o mesmo caráter dessa mulher e entender que as coisas de Deus têm prioridade em nossas vidas. Até mesmo as críticas, os argumentos infundáveis e os que pensam de nós e o que pensam de nós estão dentro do projeto de Deus. O que nós podemos entender com isso?
Muitas vezes, querido, as coisas que vêm ao nosso encontro, as críticas, muitas das vezes decisões que nós precisamos tomar, certos convites, etc., alguns argumentos infundáveis a nosso respeito, nós precisamos entender que tudo isso contribui para o bem daqueles que adoram a Deus, porque tudo isso está dentro do projeto de Deus. Deus usa até mesmo ímpio para nos provar, e depois ele prova o ímpio por ter nos provado. Glorificado seja o nome do Senhor. Essa mulher só entrou para a história não porque ela era rica, não porque ela era de Betânia, não porque ela era irmã de Lázaro, a quem Jesus ressuscitou, não porque ela morava nas regiões metropolitanas de Jerusalém, não, nada disso. Essa mulher só entrou para a história porque ela tinha um caráter de adoradora. Ela não entrou na história porque era rica ou porque tinha uma casa em Betânia, nada disso. Simplesmente por causa do seu caráter de uma mulher adoradora, serviçal e ousada, uma mulher de ousadia espiritual. O que nós temos feito quando lembrarem de nós? Será que vão ver as marcas do nosso ministério? Será que quando lembrarem de nós, quando nós talvez já nem estarmos mais aqui nesta vida, qual é a marca do nosso ministério? Qual é o legado cristão de um caráter de adorador que nós vamos deixar? Eis a razão de sermos ou nos tornarmos cada dia mais cristãos autênticos, verdadeiros adoradores, adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. E a Bíblia diz que esses tais o Pai o procura. E eu quero finalizar dizendo que se ele procura, é porque está difícil de encontrar. Se ele procura, é porque esses adoradores estão escondidos. Então, neste dia, nesta manhã, tarde, noite, será como está ouvindo, que horário está ouvindo esse vídeo, que Deus possa te encontrar, que Deus possa te procurar, mas que Deus possa te encontrar, e acima de tudo, encontrar em ti o caráter de um verdadeiro adorador, de um cristão ousado, humilde, mas cheio da graça e da unção e do poder de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.